Olá, pessoal. Eu sou Silvana Silveira, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e atuo também nas áreas de DTM, roncoapneia e ortodontia. Em 1988, na minha primeira temporada em Portugal, eu tive o grande privilégio de um convívio inspirador por um longo período de aprendizagem com o Dr. Pedro Planas. E isso modificou definitivamente meus caminhos e escolhas profissionais. Ali naquela clínica em Barcelona, pela primeira vez eu tive contato com as pistas diretas planas e fiquei maravilhada com as possibilidades e o alcance de uma técnica tão simples. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de um artigo publicado por mim e pela doutora Patrícia Valério em junho de 2019 pela revista Dental Science. Este trabalho surgiu da necessidade de tornar mais acessível o método indireto idealizado pela doutora Maria Regina Brandão, que consiste na confecção das pistas diretas planas em modelos gnatostáticos com auxílio do Plastis Brandão. A excelência e acurácia da técnica já foi comprovada em diversos estudos e, apesar de ser extremamente eficiente, por vezes se torna inviável devido à complexidade de execução, à dificuldade de aquisição do gnatostato e do Plastis Brandão pelas universidades e serviços públicos de saúde, bem como a dificuldade de adquiri-los em outros países. Portanto, o nosso objetivo é propor um método indireto de confecção de pistas que respeite os princípios fundamentais da terapêutica e seja um procedimento de baixo custo, de simples execução e que possa ser realizado de maneira mais fácil na prática clínica, bem como nos serviços públicos de saúde e universidades. Este caso foi um caso que eu tirei da internet, no qual a mordida foi descruzada fazendo resina unicamente no canino, neste canino. Embora a mordida tenha sido descruzada por um baixo custo e com simples execução, alguns princípios da técnica não foram observados e mesmo depois do descruzamento da maloclusão, se manteve, como podemos ver, a chave de canino na mordida cruzada e depois a mordida descruzada. Também não houve normalização do plano oclusal e nem tampouco a correção da dimensão vertical e da mudança de postura mandibular. Portanto, o paciente continuou realizando a função do mesmo lado que antes era cruzado. A mastigação unilateral se manteve, cumprindo a lei de Planas na mínima dimensão vertical. Portanto, para conseguirmos excelência da técnica, é necessário respeitar os princípios e fundamentos que a regem, independente do método escolhido para realizá-la. As pistas devem ser construídas com inclinação e alturas específicas, de tal maneira que provoquem mudanças na dinâmica mandibular, equilibrando a dimensão vertical. Para equilibrar a dimensão vertical, nós temos que ter um parâmetro de referência. E o nosso parâmetro de referência é o plano de Camper, que, de acordo com a maioria dos autores, em situações harmônicas, ele posiciona-se paralelamente ao plano oclusal. Este estudo nos diz que, dependendo da altura que nós marcamos o tragus, nós teremos mais ou menos paralelismo com o plano oclusal. Nessa amostragem, 53% dos casos, a linha T3 mostrou mais paralelismo de Camper com o plano oclusal. Neste outro estudo, ele mostrou que nas maloclusões de classe 3, o plano de Camper traçado até a posição inferior do tragus, ou seja, T3, era relativamente paralelo ao plano oclusal. Já nas maloclusões de classe 2, o plano de Camper traçado até a borda média, ou seja, T2, era relativamente paralelo ao plano de Camper. O que isso quer dizer? Que nas maloclusões de classe 3, o plano de Camper tende a descer na região posterior e subir na região anterior. Já nas maloclusões de classe 2, o plano oclusal tende a subir na região posterior e a descer na região anterior.
o que nos remete à quarta lei de planas, posicionamento do plano oclusal, que é a nossa interface de ação das pistas diretas. Nós fizemos principalmente 3 inovações na proposta desse método. A primeira foi a utilização do compasso de Willis original, porque é um instrumento de fácil aquisição e de baixo custo para obtenção das inclinações específicas das pistas, tanto no sentido transversal como no sagital. A definição da dimensão vertical na construção das pistas e a manutenção do paralelismo das mesmas com Camper. O uso do transferidor de Courtois e Baker para a tomada do plano de Camper. E a utilização de resina composta ao invés da resina acrílica para a construção das pistas diretas planas nos modelos de gesso. Para quem não tem manejo, não está habituado a trabalhar com resina acrílica, ter tempo de trabalho é um grande facilitador. Então, com os modelos superior e inferior devidamente recortados paralelos a Camper, podemos começar a construção das pistas. Nós vamos determinar a mudança de postura. Neste caso, como era um caso de mordida profunda, a mudança de postura terapêutica escolhida foi em retrorotação. Depois de escolhida, então, a mudança de postura, nós vamos conferir a equivalência da dimensão vertical do lado direito e esquerdo dos modelos. Isso pode ser feito tanto pelas laterais dos modelos, como na parte posterior dos modelos. Feito essa conferência da equivalência da dimensão vertical, nós podemos fundir a cera que nós usamos para fazer a mudança de postura terapêutica. Uma vez fundida a cera, nós vamos construir esses pilares de acrílico que vão funcionar como um articulador para manter a mudança de postura desses modelos previamente recortados de acordo com o plano de Camper. Então, com a mudança de postura terapêutica, ficará um espaço interoclusal na qual deverá ser colocada a pista. Então, nós teremos que fazer a transferência do plano de Camper para esse espaço. Como fazemos isso? Nós apontamos o paralelômetro para metade do espaço interoclusal e movimentamos o paralelômetro contornando este espaço em volta dos modelos. E daí nós vamos acrescentar resina nos espaços que estão aquém dessa linha. E nos espaços que estão além, que estão passando dessa linha, nós vamos realizar desgastes seletivos prévios. Nas maloclusões que a orientação das pistas no sentido transversal e sagital são paralelas a Camper, nós colocaremos a régua móvel do compasso sobre o recorte do modelo superior, que é, por sua vez, equivalente a Camper, buscando assim o paralelismo com a régua fixa. Já nos casos de mordida cruzadas, nós necessitamos de dar inclinações no sentido transversal nas pistas. Para isso, nós vamos usar a régua móvel do compasso. Eu vou mostrar um vídeo agora a seguir, para vocês verem como se faz isso. Para fazer a inclinação transversal da pista, eu preciso de inclinar essa régua móvel. Para isso, eu faço um afrouxamento deste parafuso posterior e faço a inclinação necessária de cerca de 2 a 3 graus para fazer essa inclinação transversal. Se o seu compasso é um compasso que não permite fazer não tem essa folga para poder fazer essa inclinação, retira a régua móvel do compasso e com um disco de lixa de aço ou uma broca de alta ou baixa rotação, abre esse sulco, alarga esse sulco para ganhar um pouco mais nessa inclinação transversal. Então, após a determinação das inclinações e orientação das pistas, nós começaremos o passo de confecção das pistas em 3 etapas. A primeira etapa é pincelar vaselina sobre a superfície da régua voltada para o oclusal dos dentes superiores. Aqui, vamos pincelar a vaselina aqui nessa superfície da régua. Depois nós vamos deslocar a régua plana até a superfície de referência do dente de referência, que pode ser um ou mais dentes.
Após isso, nós vamos acrescentar resina aqui nesse espaço, olha, na superfície oclusal dos dentes, e vamos imprimir a inclinação e orientação previamente selecionadas. Vamos fotopolimerizar e depois de polimerizada a resina superior, nós vamos colocar sobre a superfície das pistas uma fita adesiva. Vamos pincelar vaselina líquida na superfície externa dessa fita adesiva. Vamos escolher os dentes inferiores que vão receber as pistas e vamos ocluir o modelo inferior com o superior através das colunas de acrílico. Assim, nós obteremos a construção das pistas inferiores a partir das superiores. Os acabamentos, instalação e ajustes na boca vão seguir os mesmos passos do método indireto Brandão. Este é um caso tratado pelo método indireto do compasso de Willis. Aqui o caso logo após a confecção das pistas. E aqui nesse vídeo a gente pode ver que logo a confecção das pistas nós conseguimos um movimento de lateralidade muito mais amplo e equilibrado, que a mordida foi destravada. Nessa teleradiografia feita antes da construção das pistas, nós podemos ver que a dimensão vertical era menor na região posterior do que na região anterior. Após a construção das pistas, houve uma equivalência da dimensão vertical posterior e da dimensão vertical anterior. Quando a gente fala em aumento de dimensão vertical, normalmente os ortodontistas ficam todos de cabelo em pé. E isso é um paradigma dentro da ortodontia. Mas, na verdade, o nosso objetivo é igualar a dimensão vertical, normalizando o plano oclusal para que a função ocorra de forma equilibrada. Para quem quiser mais esclarecimento sobre esse assunto, eu indico fortemente para vocês a leitura deste capítulo, O Enigma da Dimensão Vertical, deste livro da doutora Vilma Alexandre Simões. Como eu disse no slide anterior, com a construção das pistas, nós temos um aumento da dimensão vertical na região posterior. Isso leva a um incremento da altura do ramo e, consequentemente, um aumento da flexão mandibular. Para compensar esse giro anti-horário decorrente do aumento da flexão mandibular, eu entrei com um aparelho ortopédico funcional, que foi um equilibrador planas. Alguns colegas colocam resina na região palatina dos incisivos para fazer essa compensação. Porém, o periodonto registra proprioceptivamente melhor o metal do Equiplan do que a resina. E o Equiplan também, o equilibrador planas, também me ajudou na correção da sobremordida, do sorriso gengival, que a gente pode ver que é aos 5 anos e 1 mês, e aqui, olha, aos 6 anos, muito melhor. Quando começou a erupção do incisivo permanente, eu retirei o Equiplan e deixei o aparelho só para fazer a mudança de postura, para manter a mudança de postura. Então, nós verificamos que a utilização do compasso de Willis e o transferidor de Coteau e Barker responde aos parâmetros de exigência da técnica para a confecção das pistas diretas planas. Eu desejo muita saúde para todos vocês. O meu muito obrigada e fiquem todos em casa.